Você sabia que existem vários tipos de meditação que você pode usar para restaurar o seu equilíbrio mental e emocional? E a solução para ter uma mente tranquila e sem ansiedade que você tanto procura está mais perto do que você imagina. E é aqui mesmo que você vai conseguir com essas 5 técnicas que eu vou te ensinar. E a última técnica é a que vai te tirar de vez da ansiedade. Então, fica comigo, me acompanha. Olá, passageiro das estrelas! Seja bem-vindo aos alfarrábios da sua alma. Hoje nós vamos ver 5 técnicas de meditação que você pode usar para tirar você da ansiedade em diversas situações. Desde as técnicas mais rápidas para você ter um alívio imediato durante uma crise de ansiedade, até aquelas mais efetivas para você nunca mais sofrer com palpitações, medos e pensamentos negativos que são tão comuns nos ataques de ansiedade. Então, vamos às técnicas. E a primeira coisa que você vai pensar é que pode existir um tipo de meditação única para você usar para ansiedade. Mas eu vou te dizer que não, que tem várias técnicas que você pode usar e que cada uma delas pode ser útil em momentos diferentes. Então, não tem um tipo único de meditação que você faça que vai resolver a sua ansiedade, dependendo do momento, dependendo da situação que você está. Por exemplo, se você está passando por um medo real, você vai usar um tipo de meditação. Se você está procurando o relaxamento físico, seu corpo está muito agitado, então a sua ansiedade está se manifestando no seu corpo. Então você vai procurar uma meditação para o relaxamento físico. Ou então é a sua mente que está com muitos pensamentos, os pensamentos não param e são repetitivos e deixa você num estado mental muito conturbado. Então tem um outro tipo de meditação para esses casos. Se você quer dormir e não está conseguindo, você está com insônia, a sua ansiedade está te atrapalhando de dormir, então tem um outro tipo. E se você tem uma ansiedade crônica e até mesmo a depressão, um outro tipo de meditação pode ser mais interessante. Então vamos ver todos esses tipos que podem te ajudar. E se você estiver gostando desse conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like iluminado, de se inscrever no canal para receber outros conteúdos como esse, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares e de deixar aí nos comentários as suas impressões, dúvidas e sugestões de outros vídeos, de outros temas que você gostaria de ver aqui no canal, tá bom? Então vamos à nossa primeira técnica de meditação, que é a respiração consciente. Uma das coisas que qualquer meditação tem, e é por onde nós começamos a meditar, é a respiração consciente, a respiração rítmica e compassada. Então, para você meditar, a primeira coisa que você vai fazer é colocar a sua respiração para funcionar compassadamente, senão você vai ter dificuldade de meditar. Você precisa primeiro entrar no estado de relaxamento e a respiração compassada é o que vai possibilitar, é o que vai proporcionar a você uma calma e uma tranquilidade para que você consiga entrar num estado de organização da sua mente, de organização das suas emoções. Então a respiração compassada, respiração rítmica, respiração em tempos, que é, por exemplo, você inspirar em 4 segundos, prender a respiração por 4 segundos, expirar por mais 4 segundos e ficar sem ar por mais 4 segundos. Então a respiração compassada, ela vai ajudar você a regular o seu estado emocional, a regular o seu estado mental, a colocar o seu sistema nervoso em equilíbrio para que você possa continuar. Se você estiver numa situação de medo, se você estiver numa situação de ansiedade, que é repentina e aquilo desestrutura você, essa respiração consciente vai ajudar você a entrar de novo em equilíbrio. E é uma coisa que você pode fazer em qualquer situação, em qualquer lugar, não importa a situação em que você esteja. Você começou a sentir uma ansiedade, um medo ou uma raiva, né? Porque o medo e a raiva são ligados, né? O medo é aquela emoção
virada para dentro. A raiva é a mesma emoção do medo virada para fora. O medo faz você conter aquela coisa que você sente, né? Que você chama de ansiedade. E a raiva, ele faz você querer jogar para fora aquela mesma sensação, aquela energia que está ali contida dentro de você. Você precisa colocar para fora, colocar para cima dos outros, ou colocar para dentro de você como medo, colocar para fora de você como raiva, né? Então, a respiração consciente, ela vai permitir que você retorne ao equilíbrio e que você consiga desintegrar essa energia do medo ou da raiva que ficou presa dentro de você. É como se a situação faz você, o seu corpo, ele reage criando uma energia de medo ou de raiva, né? De luta ou fuga, né? O que eu vou fazer agora? Tem um bicho vindo para cima de mim. O que eu faço? Eu fico aqui quietinho, escondida, ou eu vou para cima dele e tento lutar, né? Então é uma reação instintiva e básica do ser humano, né? Os animais também têm isso. E aí, o que você vai fazer? Você vai passar a respirar profundamente, respirar lentamente, respirar com atenção, prestando atenção. Por isso ela é consciente. Você vai continuar prestando atenção ao meio, mas você vai concentrar-se mais na sua respiração. Inspira, segura, expira. Quando inspira, você imagina que vem o prana para dentro de você. Você imagina que vem essa energia que traz a vida para o universo, que é o prana. O prana é uma energia sutil que você inspira e faz com que nutra você, nutra o seu espírito, nutra os seus corpos sutis. Não apenas o seu corpo físico o prana vai nutrir, mas todos os seus corpos sutis. Então você vai inspirar e trazer o prana para dentro de você. E esse prana, ele vai dissolver essa energia de medo, de raiva ou de ansiedade que está dentro de você. E aí, quando você respirar, você vai imaginar saindo a energia do medo, saindo a energia da raiva. O prana ficou dentro de você e o medo, a raiva, a ansiedade, ela saiu de dentro de você quando você expirou. E aí você vai e inspira novamente, com consciência, prestando atenção na respiração. Segura, deixa esse prana nutrir você e solta toda a energia do medo, toda a energia da ansiedade, toda a energia da raiva. Vai para fora de você e você vai restaurando o equilíbrio. Mesmo que o seu corpo esteja com adrenalina, com cortisona, não tem importância, porque esses hormônios, eles também vão entrar nesse reequilíbrio junto com a respiração. A respiração vai fazer com que os seus hormônios se aquietem, vai fazer com que as cargas de energia que estão circulando muito rápido no seu corpo, elas diminuam, elas comecem lentamente, elas comecem a circular lentamente pelo seu corpo. E essas energias vão reequilibrar você. Esse prana que você está trazendo e essa energia de ansiedade que você está liberando. Então, uma das formas é essa. Ela é uma forma maravilhosa, a respiração consciente, porque você pode usar em qualquer lugar, a qualquer momento. Não importa a situação que você esteja. Se você estiver consciente, você vai conseguir. Claro que se você estiver inconsciente, vai ficar difícil. Mas se você já tiver o hábito, até mesmo um estado inconsciente, dormindo, relaxado, até desmaiado, você vai naturalmente ter a respiração profunda e consciente que você aprendeu durante a meditação. Então, respiração consciente, ela é ótima e ela tem um efeito imediato. Ela vai ajudar você a lidar com situações estressantes, vai ajudar você a ter maior controle emocional. Ela vai melhorar a sua capacidade de relaxamento, de fazer o seu corpo relaxar, de fazer sua mente relaxar, as suas emoções relaxarem. E vai também melhorar o seu desempenho físico e mental, porque quando você está relaxado, você consegue se desempenhar melhor. Quanto mais ansioso nós ficamos, quanto menos a gente respira, quanto mais a gente respira rápido, menos controle a gente tem e menos desempenho a gente tem.
tanto físico quanto emocional, quanto mental. A respiração consciente, ela faz o seu corpo entrar no equilíbrio e você adquire a força necessária para você voltar para o seu caminho e seguir em frente com calma e tranquilidade. E a outra técnica que nós temos, a segunda técnica, é a autoobservação. Não só você respirar conscientemente, mas você também se observar nos momentos de ansiedade. Claro que se existe um evento externo que está provocando você, que está tirando você do seu equilíbrio, pode ser mais difícil. Mas se você se habitua a se auto-observar, se você se acostuma a se auto-observar, naturalmente você vai perceber o que está acontecendo em você no momento que você está ansioso. Vamos supor que você está andando na rua e você vê uma pessoa que tem um jeito estranho, que você pode pensar que ela queira fazer algum mal para você. E aí essa pessoa vai se aproximando de você e automaticamente você começa a reagir, porque você fica com medo da pessoa. Você fica achando que a pessoa vai se aproximar e fazer uma coisa ruim para você. Talvez assaltar você, talvez bater, ou qualquer coisa negativa que você possa pensar que essa pessoa venha fazer com você. Então, o que você vai fazer? Observar o que está acontecendo com você. Observar as suas sensações, porque quando você começa a observar, você começa a controlar. Se você percebe um desequilíbrio, a sua mente ela vai pensar, opa, peraí, se eu ficar desequilibrada, eu não vou conseguir ter a atitude correta para eu me libertar dessa situação. Então, quando você se observa, você consegue enfrentar o perigo com mais calma e tranquilidade, você consegue planejar as suas atitudes. E se você tiver o hábito de se observar, isso vai ajudar muito você no momento de estresse crônico, no momento de perigo ou de desequilíbrio. E você vai conseguir voltar a uma situação de controle. Eu vou contar uma situação rápida para vocês que me aconteceu esses dias. Nós fomos passear com os nossos cachorros de bicicleta. Então eu fui com a Diana na bicicleta. A Diana é maior, né? Ela é uma pitbull. E o Apollo é pequenininho, né? Ele é aquele salsichinha, o Dachshund. E aí a Diana, ela tava olhando para o lado assim, de repente eu olho e vejo um cachorro grande, desse tamanho assim. Um cachorro que parecia tranquilo até. Olhando para ele, eu acho que ele é um husky siberiano, se eu não me engano. E aí o que aconteceu? O dono estava segurando, mas ele se soltou, ele fez assim para trás e soltou da corrente. E ele veio na direção da Diana. E a Diana, ela gosta de brincar, né? Ela é meio bravinha, sabe? Então o que aconteceu? O cachorro veio. Nossa, foi a maior dificuldade para eu conseguir puxar a Diana e separar do cachorro. Aí eu tinha que falar pro cachorro, sai para lá, sai para lá. E a Diana segurar ela para cá para ela não avançar. E a bicicleta caindo, uma confusão, mas eu consegui segurar ali e eu consegui perceber os meus batimentos cardíacos aumentando, a adrenalina e o cortisol subindo, né? Aumentando a adrenalina, aumentando o cortisol. Eu consegui perceber tudo aquilo que estava me acontecendo enquanto eu segurava e consegui controlar e planejar o que fazer, qual era a melhor solução para que eles não brigassem, para que não entrasse em briga. Porque a hora que os cachorros se pegam, é muito difícil de separar. Então eu consegui fazer movimentos com a Diana de puxar a coleira e fazer movimentos com a outra mão, a bicicleta presa na minha perna, fazer movimentos com a outra mão para afastar o cachorro. E falar firme com o cachorro para ele se afastar até que o dono chegou e conseguiu pegar o cachorro. Então eu tive que fazer todo um malabarismo numa situação de perigo real, né? E é óbvio que quando acontece isso, seus batimentos cardíacos vão subir, você vai ficar com palpitação, você vai ficar nervoso, vai ficar com falta de ar, vai ter uma série de reações que são difíceis de controlar. Mas se você tiver o hábito da meditação, você vai conseguir fazer com que essas emoções que vêm naturalmente, que elas saem naturalmente de você, que você não tem muito controle, você vai conseguir controlar elas e a sua mente pensar em milésimos de segundo em qual é a melhor solução, o que é melhor fazer ali naquela situação, planejar a reação correta que você deve ter
para não haver nenhum prejuízo. E foi isso que aconteceu. Eu consegui segurar a Diana pela coleira e consegui afastar o cachorro com a fala firme, né? E para que ele não se aproximasse da Diana. E deu tudo certo. O dono correu, pegou o cachorro dele, segurou e eles não brigaram. Então são situações reais que acontecem, né? E aí você tem que ter o controle nessas situações. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu acredito piamente que por conta de eu praticar a meditação é que eu consigo ter maior equilíbrio, é que eu consigo ter controle da situação, mesmo que essas sensações instintivas e naturais do corpo aconteçam, tá? Então, é isso que eu proponho para você. Se auto-observe. Observe sempre o que está acontecendo. Observe as suas emoções. Observe seus sentimentos. Observe os seus pensamentos. E não permita que eles controlem você. Você é o cocheiro. E as suas emoções, a sua mente e o seu corpo são os 3 cavalos. E você é quem está guiando essa carroça, né? Você é o cocheiro dessa carroça que traz o corpo, a mente e as emoções. Então você controla, não o seu corpo, sua mente e emoções que controlam. Então vamos para a terceira técnica, que é a atenção plena ou mindfulness. A atenção plena, ela vai um pouco além da autoobservação. A atenção plena, ela vai fazer com que você não só se auto-observe internamente, não basta você se auto-observar, mas sim observar a sua relação com o mundo, com as pessoas, né? Observar como é o seu comportamento diante das situações, como é o seu comportamento diante das pessoas, como que você reage às situações, se você tem controle, se você consegue controlar as situações. E também observar o mundo propriamente dito, as pessoas, as coisas que acontecem, as situações, os fatos, os seres, observar a natureza, tudo com atenção plena, ou seja, você vai ter foco, você vai observar tudo ao seu redor. E a cada coisa que você vai observar, você vai focar naquilo e dar importância para aquilo, entender a relação do que acontece ao redor com você mesmo. Se você aprender a prestar atenção, você vai começar a aguçar os seus sentidos e você vai conseguir compreender melhor o mundo, compreender melhor as coisas, compreender mais as pessoas. Então você vai passar a observar a sua relação com as pessoas. Como você se relaciona com a sua mãe? Como que você reage quando a sua mãe pede coisas para você? Como você reage quando você faz as coisas para sua mãe? Como você reage quando você fala com seu filho? E como seu filho reage quando você fala com ele? Qual é o tom que você usa? Qual é a expressão que o seu filho faz quando você pede algo para ele? Ou quando você repreende ele? Ou quando você faz um carinho? Todas essas coisas você vai observar e não vai viver anestesiado. A atenção plena tira você dessa anestesia que a gente vive no dia a dia, que a gente vive como se fosse uma repetição, tudo uma repetição, né? Você vai experimentar caminhos diferentes. Em vez de você ir por um caminho para a escola ou para o trabalho, você escolhe um outro caminho, por uma rua diferente, e vai observar o novo. Você vai procurar usar os seus sentidos ao máximo, usar os seus sentidos para ampliar a sua visão do mundo. Isso é atenção plena. E essa atenção plena, ela vai ajudar você a compreender melhor as situações. E quando você compreende melhor as situações do mundo, quando você compreende melhor a sua relação com as pessoas, naturalmente você vai sentir menos ansiedade. Por quê? Porque você entende como as coisas funcionam, como as coisas são. Você vai saber, por exemplo, que uma pessoa ela tem reações a coisas que você fala ou a coisas que você faz, porque é o jeito dela ser e não é com você, e você não vai mais se chatear, você não vai mais ficar angustiado ou ansioso, porque aquela pessoa reage de certa forma com você. Então, essa atenção plena ajuda você a trazer mais consciência sobre você mesmo e sobre a sua relação com o mundo. E isso vai ajudar você a diminuir a ansiedade.
porque você vai ser mais compreensivo sobre a vida, você vai ser mais compreensivo sobre as pessoas, vai ser mais compreensivo consigo mesmo em relação ao mundo e às pessoas. E vamos para a quarta técnica, que é a meditação guiada. A meditação guiada, nós temos várias aqui no canal para você praticar, de diversos assuntos diferentes, sobre diversas temáticas. E temos meditações específicas para você combater a ansiedade. A meditação guiada é quando uma pessoa guia você pela meditação. Então, ela ensina você a como praticar a meditação e você vai fazendo junto com ela. Ela vai acompanhando você, você vai acompanhando essa pessoa que está te instruindo, esse instrutor, esse guia, né? Então, essa pessoa vai falando com você, olha, respira lentamente, agora faça um relaxamento corporal, agora imagine tal coisa, né? Então, a meditação guiada é isso, é quando uma pessoa guia você para fazer a meditação. E isso é muito bom, porque você vai praticar junto com o seu guia, como se você tivesse um professor e você pratica a meditação junto com esse professor, com essa professora. No caso aqui do nosso canal, eu é que sou esse guia para suas meditações guiadas. Então, como que eu costumo fazer essas meditações guiadas? Eu vou ensinando você para você praticar junto comigo, né? Então você vai para um ambiente tranquilo, confortável, você vai se sentar ou se deitar, é melhor sentar do que deitar. E você vai entrar em estado meditativo, você vai se sentar confortavelmente, fechar os seus olhos, colocar um fone de ouvido, deixar os seus dispositivos, seu celular no modo não perturbe para não ser atrapalhado. E aí você vai começar a prática. Normalmente a meditação guiada, ela tem alguns passos. Ela pode começar com a respiração, que é o mais importante, porque se você não fizer a respiração compassada, fica muito difícil de você entrar no estado meditativo. O relaxamento corporal seria a segunda etapa. Mesma coisa, se você não tiver relaxado fisicamente, você também tem muita dificuldade de entrar em estado meditativo. E quando você vai fazendo o relaxamento corporal, normalmente também já vem o relaxamento da mente e das emoções, né? Então você faz esse relaxamento e aí você vai ter instruções dependendo do objetivo da meditação. E aí nós temos para ansiedade, então você pode praticar a meditação guiada para ansiedade aqui conosco. É muito importante que você faça ela diariamente, não faça só uma vez, porque você não vai criando habituação. Então é importante você repetir muitas vezes a mesma meditação guiada. Por exemplo, se você quer combater a ansiedade, você vai fazer a meditação para a ansiedade durante 30 dias, 60 dias, muitas vezes. E vai também fazer nos dias em que você estiver com ansiedade, né? O dia que você estiver se sentindo mais ansioso, é nesse dia que você vai praticar mais a meditação guiada. E aí você vai se habituando, você vai criando uma habituação de respiração consciente, uma habituação de relaxamento. E você vai aprendendo a diminuir a ansiedade por meio da meditação guiada. E a meditação guiada, ela vai trazendo efeitos prolongados. Por quê? Porque é um novo aprendizado que você tem, que vai ficar lá, inerente a você. Então você vai se acostumar, na hora que a ansiedade bate, você já praticar aquilo que foi ensinado para você durante a meditação guiada. Então, bateu a ansiedade, você já vai naturalmente respirar consciente, fazer uma respiração consciente. Bateu a ansiedade, naturalmente você vai relaxar o seu corpo, observar o seu corpo e relaxar. Naturalmente, quando vem a ansiedade, você vai ter as afirmações positivas para você não ficar ansioso, tá? Então, é uma série de coisas que você aprende durante a meditação que você leva com você para a sua vida. Não vão ficar só ali naquele momento. Vai ter um efeito prolongado. Então, a meditação guiada, ela vai ter efeito a curto, médio e longo prazo. Você vai ter melhora do desempenho físico, você vai ter mais facilidade para lidar com situações estressantes. Você vai aumentar a sua capacidade de relaxamento, você vai aumentar a sua disposição, a sua energia. Você vai melhorar a sua autoestima e vai conseguir ter a mente mais equilibrada, principalmente nos momentos de ansiedade.
E por fim, a quinta técnica, que é a visualização criativa. Ela é uma técnica ainda mais profunda do que a meditação guiada. Normalmente ela funciona por meio da hipnose. Ela vai ser muito parecida com a meditação guiada, com a diferença que, num determinado momento, ela vai entrar no nível inconsciente da sua mente. E aí vai trabalhar no simbolismo da mente. Vai trabalhar com a sua imaginação para transformar, para mexer com aqueles simbolismos da mente que estão ali enferrujados e fazendo você ter pensamentos negativos, ter reações negativas às situações. A visualização criativa, nós podemos fazer uma analogia da ansiedade com um carro desenfreado. Então, você vai imaginar durante essa sessão de hipnose ou de visualização criativa que você está dentro de um carro. Esse carro, ele vai andando, você vai dirigindo ele, mas chega num determinado momento, você se depara com uma situação ou com um pensamento e aí você começa a dirigir muito rápido esse carro. E ele começa a dar trancos e solavancos. Percebe a analogia? É parecido com o que a ansiedade faz com você. Então, durante o processo de visualização criativa, nós vamos pegar esse carro e fazer com que ele ande na velocidade correta. E aí o que nós vamos fazer? Vamos fazer você visualizar e entender que você não precisa dirigir esse carro, nem em alta velocidade, nem fazendo nenhuma barbeiragem. Que você pode dirigir esse carro com calma e tranquilidade. E aí você vai aprender, durante essa visualização criativa, como fazer uma transformação para que esse carro que você está dirigindo de uma maneira que está te prejudicando, em uma maneira que seja boa, saudável para você, positiva para você. Essa analogia, ela é trabalhada lá no seu inconsciente. Por isso que a meditação com visualização criativa, ou a hipnose com visualização criativa, ela é muito mais poderosa do que a própria meditação guiada. E aqui no canal nós temos meditações guiadas, temos visualizações criativas e temos respiração consciente para você fazer quando você precisar, tá bom? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que essas 5 técnicas de meditação tenham ajudado você a encontrar soluções adequadas para os seus momentos de ansiedade, para os seus momentos de medo, de raiva, de crises, e que você realmente comece a praticar a meditação. Tenho certeza que vai ser muito útil para você. Se você chegou até aqui, quero te agradecer por ter ficado comigo até o final. Se você gostou do conteúdo, por favor, deixa aquele like iluminado, inscreva-se no canal se você for novo por aqui, deixa aí os seus comentários, me conta o que você achou desse conteúdo, o que você achou dessas técnicas de meditação, se você achou legal, e se tem alguma técnica de meditação, ou algum conteúdo relacionado à meditação, você pode pedir aí nos comentários que a gente vai fazer para você, tá bom? Desejo a todos os seres uma vida plena, com muita luz, e que você siga o seu caminho na mais santa paz. Namastê!